Bom, a gente começa aqui com a informação, né, de uma operação. O que aconteceu? A prisão do ex-governador do Paraná, Beto Richa. A prisão aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A gente vê o VT comentando na sequência. Por volta das 7 horas da manhã, o ex-governador do Paraná pelo PSDB, Beto Richa, foi alvo de prisão preventiva por tempo indeterminado e busca e apreensão em seu apartamento que fica em um bairro nobre da capital paranaense. O ex-governador e também o seu contador, Dirceu Pupo Ferreira, que também é alvo da operação, foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os pedidos das prisões foram feitos pelo Ministério Público Federal, pela investigação que é um desdobramento da Operação Integração, fase da Lava Jato, que investigou a concessão de rodovias no Paraná. Na decisão, o juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, justificou a necessidade da prisão imediata pelo fato de Richa e Pupo tentarem influenciar os depoimentos de testemunhas da investigação. De acordo com depoimentos de membros da DER, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, Beto Richa foi beneficiário em pelo menos 2,7 milhões de reais em propinas que foram lavados com a aquisição de pelo menos 3 imóveis, colocados em nome da empresa Ocaporã, que formalmente pertence à esposa do ex-governador, Fernanda Richa, mas é administrada por Dirceu Pupo. Dentre as aquisições estão um apartamento em Balneário Camboriú, um conjunto comercial em um edifício em Curitiba e um terreno de luxo no bairro Santa Felicidade, também na capital. Essa já é a segunda vez que Beto Richa é preso. Em setembro do ano passado, ele foi alvo de 2 operações. Uma realizada pelo Ministério Público do Paraná, pela qual ele e a esposa, Fernanda Richa, foram presos pelo GAECO. E outra pela Polícia Federal em uma das fases da Operação Lava Jato, em que foi alvo de busca e apreensão. 4 dias depois, o ex-governador foi solto por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. E saio daqui como um homem honrado. Sempre o Gilmar Mendes, né? Sempre o Gilmar Mendes, que é conhecido nos bastidores como o lactopurga, né, das prisões de pessoas importantes e tal. Cada caso é um caso, cada prisão, cada operação, cada investigação tem sua história, tem sua circunstância, mas uma coisa é sempre igual, as decisões do Gilmar Mendes. Marcão, o que dizem as defesas das pessoas citadas aí? Em nota, a defesa da Fernanda Richa e do André Richa e da empresa Ocaporã diz que a Operação Federal, desencadeada hoje, baseia-se em fatos antigos e já esclarecidos na investigação estadual do GAECO e que há evidente conflito entre as duas investigações que versam sobre os mesmos fatos. A empresa Ocaporã não é e nem nunca foi administrada formal ou informalmente por Carlos Alberto Richa e não há qualquer fato que ligue a empresa ou seus sócios a qualquer fato ilícito sob investigação. Fernanda e André estão, como sempre, estiveram à disposição da Justiça. E a defesa do próprio Carlos Alberto Richa, o Beto Richa, fala que os fatos que conduziram à prisão do ex-governador são antigos, sobre eles todos os esclarecimentos foram devidamente dados e não restam qualquer dúvida quanto à regularidade de todas as condutas praticadas no exercício de suas funções. E fala também que os fatos ora invocados já foram anteriormente utilizados na decretação das medidas cautelares expedidas contra o ex-governador e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade na ordem da prisão. Também fala que a prisão requerida pelo Ministério Público Federal afronta o que foi decidido, né, pelo STF, com o evidente objetivo de desrespeitar os julgamentos proferidos pela Suprema Corte e também se lastreia em ilações do Ministério Público Federal, exclusivamente suportadas em falsas e inverídicas informações prestadas em sede da colaboração premiada por criminosos confessos. Em síntese, a prisão se baseia em fatos absolutamente requentados, carentes de qualquer comprovação e sobre os quais o Supremo já decidiu no sentido de que os mesmos não justificam o decreto de prisão. Sena. Muito bem. Bom, a defesa está aí fazendo o papel dela, né? Os advogados, claro, têm lá a sua missão a cumprir, que é defender até a última análise, né? Até a última instância o seu cliente. Mas o fato é que a história recente, o histórico recente do Ministério Público, das operações em conjunto com a Polícia Federal, é que o pessoal está fazendo um trabalho bem técnico, né, bem objetivo, científico e realmente, antes de se decretar uma prisão,
a força-tarefa ali, os membros envolvidos na apuração, na investigação, recolhem um conjunto importante, pelo menos de indícios, que levam àquela constatação de que é importante pedir, né, fazer o pedido de prisão. Aí o que acontece? Não é o promotor e não é o policial federal que determinam a prisão, é o juiz. É a justiça. Então, eles pegaram ali argumentos, conjunto de provas ou de indícios e pediram a prisão. Fizeram lá para a justiça o pedido de prisão. E a justiça acolheu esses argumentos e determinou a prisão. É claro que daí vai lá, vai recorrer, a defesa vai apresentar o seu ponto de vista, a sua contestação, e o processo é normal, é assim mesmo. Todo procedimento segue o barco. Mas o histórico de operações, a exemplo da Lava Jato, as outras que dão desdobramentos da Lava Jato e outras operações de ministérios públicos por todo o país, vem mostrando um trabalho técnico bem importante, bem fundamentado, viu? Sena, e uma prisão, né, de um ex-governador, de alguém dessa altura, não vai ser feita sem que a justiça, né, tenha em mãos pelo menos como você disse, né, evidências muito claras de um envolvimento dele com a irregularidade. Então, fica uma situação muito complicada para o Beto Richa. Acaba sendo também um problema para o próprio PSDB, né, Sena? Nesse momento, depois da invertida que recebeu nas eleições de 2018, o PSDB que começa a tentar se reinventar, agora com o Dória, né, assumindo um pouco mais à frente do partido. Fica uma situação complicada também. Tem a situação do Aécio Neves e agora também tem a situação do Beto Richa. São os dois, né, tucanos em maus lençóis, né, Walter Sena? É uma boa invertida que os tucanos estão recebendo realmente. Lembrou muito bem, Marcão. E lembrando, Sena, que o Beto Richa ele se candidatou ao Senado no ano passado e ele ficou em 6º lugar. Ele recebeu 377 mil votos, quase 378 mil, enquanto que o mais votado teve quase 3 milhões de votos. Então, assim, a carreira do Beto Richa, ele foi reprovado nas urnas, pelo menos, e o futuro da carreira dele agora fica numa situação bem complicada. Pois é. E por outro lado, lembrando também, né, como havia lá uma reclamação de que só a esquerda, só o PT, só não sei quem era preso e perseguido. Então a investigação está mostrando de um jeito ou de outro aí que não tem cor partidária.